A pecuária brasileira avança na direção de grandes mercados e eles são cada vez mais exigentes com relação à sustentabilidade na produção. Na pecuária não tem jeito. Se está criando animais, tem gases sendo liberados e contribuindo para o efeito estufa. Mas é possível reduzir e neutralizar a emissão desses poluentes, como metano e óxido nitroso, e ainda melhorar a eficiência da propriedade por meio da chamada intensificação sustentável. A eficiência é você aproveitar o máximo de um recurso sem danificar o ambiente, né? Então, se você tem uma pastagem degradada, numa área muito grande, que você não cuida, você na verdade está causando um dano para o ambiente. Se você aduba, se você faz um bom manejo, se você mecaniza, na verdade você está aumentando a eficiência daquilo, você está fazendo um bem. O Brasil tem feito o dever de casa. Anos de pesquisas levaram a Embrapa a desenvolver a marca-conceito Carne Carbono Neutro e Carne de Baixo Carbono, que preconizam uma pecuária altamente eficiente e sustentável por meio da interação entre lavoura, floresta e animais. Ao redor do mundo, vários países e instituições contam com protocolos e certificações bem definidas para a implementação de sistemas de manejo que conseguem mitigar ou neutralizar emissões de gases como metano, óxido nitroso, entre outros. O sistema agro-silvopastoril tem sido um dos mais utilizados para este objetivo, gerando o chamado crédito de carbono, além, claro, de contribuir para o bem-estar animal. A produção de carne carbono neutro e carne baixo carbono passam por esses preceitos, como explica o pesquisador da Embrapa. É importante enfatizar que a marca carne carbono neutro e carne baixo carbono, elas caminham juntas, né? São duas marcas que têm protocolos distintos, com algumas variações, mas que elas foram idealizadas justamente para você, em poucas palavras, é uma carne que é produzida em um ambiente onde o próprio ambiente sequestra o carbono, o carbono equivalente às emissões que os animais produziram naquele ambiente, ou seja, neutraliza. Não existe um sistema com emissão zero, todo sistema emite gases de efeito estufa. Para você compensar isso, você fixa o carbono. A carne carbono neutro, ela fixa o carbono no tronco das árvores. Como vocês podem ver no sistema de integração, tem as árvores plantadas e fixa ali. A carne de baixo carbono enfatiza o solo. Você melhora a pastagem, você melhora a fertilidade do solo, as condições do solo, matéria orgânica, e ali você fixa o carbono. E isso tudo é medido com parâmetros científicos para que possa ser certificado. Mas para fazer isso não tem uma receita de bolo. Cada pecuarista precisa observar as características específicas dos seus sistemas. A primeira coisa que o produtor precisa fazer é verificar as condições locais, né? Se ele tem já a pecuária, se ele tem condições de produzir uma lavoura, ou se ele vai fazer só pecuária com floresta, como eu disse, os sistemas agro-silvopastoris permitem as combinações, né? E a questão das árvores, quais as espécies que ele vai plantar, qual espécie animal, qual o sistema de produção que ele vai fazer. É claro que nesse momento a primeira coisa é ele procurar uma assistência técnica, porque o sistema agro-silvopastoril ou o sistema integração lavoura, pecuária, floresta, como a gente costuma dizer, ele é a base de tudo. Então ele precisa uma consultoria técnica, uma assessoria técnica, se ele já não tiver experiência com isso, para definir, especialmente, quais espécies de forrageira, por exemplo, a gente vê as pastagens, qual forrageira que é mais adequada para o sistema dele, se ele vai fazer um sistema de cria, de recria, só de terminação, né? E vai usar que tamanho da área que ele vai precisar, qual que é a capacidade de investimento ou de captação de crédito que ele tem, para ver o tamanho do sistema que ele vai fazer, porque a economia de escala também é importante. E aí, claro, a distância que ele vai ter do frigorífico, do mercado comprador, a questão da comercialização das árvores depois, porque no sistema de carne carbono neutro, onde você tem as árvores, uma parte das árvores você colhe antes, e aí é onde você vai vender. Tudo isso tem que ser analisado. Então, assim, esses são os princípios básicos, né? Como a pastagem é a base da pecuária brasileira, o pecuarista tem que ficar atento ao manejo tanto do solo quanto da própria pastagem, e a Embrapa ajuda nisso, como por exemplo, quando o pecuarista está em dúvidas sobre o momento de tirar os animais do pasto. Você tem uma régua que você coloca na pastagem e você indica o momento que você tem que tirar os animais, e quando a pastagem cresceu de novo, porque se ela cresce demais passa do ponto, como todo bom produtor sabe disso, né? O momento que você deve colocar os animais no sistema novamente. Então, é importante lembrar
primeiro, fazer uma boa implantação da pastagem e depois um bom manejo, tirando e colocando os animais no momento certo. Fazendo tudo certinho, os resultados são percebidos em todos os componentes do sistema agropastoril. Para se ter uma ideia, a utilização de 250 a 350 árvores por hectare se mostrou eficaz na neutralização da emissão anual, que são 5 toneladas por hectare de carbono ou 12 bovinos adultos. Você poupa a terra, melhora a absorção de nutrientes e água pelo solo, diversifica a renda da fazenda, promove conforto térmico aos animais e, claro, gera mais lucros para os produtores. Para ajudar os pecuaristas a iniciar o sistema AgroSilve Pastoril e alcançar esses ganhos, a Embrapa criou o Guia ILPF Inovação, com os principais pontos para a implementação desse modelo e obtenção das certificações de carne carbono neutro e carne de baixo carbono, que, aliás, tem ganhado a atenção do mundo inteiro. É a alta eficiência na produção brasileira, sendo exemplo de sustentabilidade e indicando um caminho para o futuro. Então o que a gente faz é isso, a gente vai dando um passo de cada vez, só que passos sólidos. Criamos uma certificação que ela é validada, ela, em bases científicas, ela é aceita pela comunidade internacional, inclusive tem chamado muita atenção da comunidade internacional, do mercado internacional, que também já está começando a buscar esses produtos justamente por causa da confiabilidade. Por quê? Porque é um passo sólido de cada vez. E isso é muito importante, gera confiança no consumidor, que a partir daquilo ali ele fala, não, esse produto é diferenciado, eu quero esse produto.